a suficiência de Cristo. Esta expressão serve bem para nos apresentar a mensagem do livro de Colossenses, a carta do apóstolo Paulo à igreja na cidade de Colossos. Vamos continuar pensando então nesta carta e na suficiência de Cristo, hoje focando no capítulo 2, no verso 1 ao verso 5. Colossenses 2, 1 a 5. Palavra do Senhor para nossas vidas nesta noite. Antes de ler o texto desta noite, vamos recordar dois textos ou dois versos desta carta que resumem bem a mensagem do livro todo, da carta toda. Está no capítulo 2, versos 9 e 10. Vamos ler juntos esses dois versos, juntos. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nós vamos focar no capítulo 2, versos de 1 a 5, mas vamos dar alguns passos para trás e recordar um pouco do que vem antes nesta carta. Ela se inicia no capítulo 1, então, com verso 1 e 2. Ali nós temos o remetente e o endereço, o destinatário. Verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Eu, irmão Timóteo, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aí está então o autor, o apóstolo, uma carta apostólica. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja apostólica sempre. Olha para o ensino dos apóstolos, ensino este que Jesus confiou a eles. E esta carta é escrita então à igreja em Colossos, cidade que ficava localizada na Ásia Menor, hoje na Turquia. Carta essa endereçada aos irmãos em Colossos e nós também em Bragança. No verso 22, ele diz, falando sobre a obra de Deus em Cristo, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte dele, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Indo um pouco para trás, o verso 12, a gratidão de Paulo, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da esperança dos santos no reino da luz. No reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, o reino da luz, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Verso 25, o apóstolo Paulo fala da igreja e o que ele é para a igreja. Dela, da igreja, me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele, mistério, quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. E agora então, os versos para o nosso foco nesta noite. Vamos ouvir a palavra do Senhor
que cada coração agora receba abertamente a palavra de Deus. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Mais uma vez o texto para edificação do seu coração. Notando aqui, esta carta é escrita à igreja que estava em Colossos. Uma cidade, então, hoje alguma descoberta existe arqueológica dessa cidade, mas se conhece ela muito bem historicamente, através de escritores seculares da antiguidade. Mas está localizada, e estava naquela época, no vale do rio Lico, ali no ocidente da Turquia atual. Mas havia também ali a cidade de Laodiceia, que também se encontra ali hoje na Turquia, a localização. Então ele escreve esta carta, não só para a igreja de Colossos, é endereçada a ela, mas também às igrejas da região. Por isso ele menciona Laodiceia. Então esta carta é abrangente, é uma carta apostólica para toda a igreja de Jesus Cristo, para nós aqui nesta noite. Ouça mais uma vez, quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos os que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Oprah Winfrey, apresentadora de televisão norte-americana com programa próprio, provavelmente, creio, a apresentadora mais conhecida por lá, bem conhecida no Brasil também, completou recentemente 20 anos de programa de televisão. O patrimônio dela hoje está estimado em cerca de 3 bilhões de dólares. Cresceu numa igreja batista. A desenvoltura dela de falar, argumentar, comunicar, foi algo que ela aprendeu na sua juventude, participando da igreja, como nossos jovens aprendem e ganham esta vantagem, inclusive para a vida toda, em todas as áreas, inclusive profissional, aprendendo dentro da igreja a desenvoltura do expor, expressar em público, crianças já cantando aqui em público, expressão, argumentação, liderança. Assim foi com ela. Hoje, ela em seus programas de televisão, de entrevistas e coisas do cotidiano, interessante, promove uma série de coisas, e ela tem uma mensagem também dela. Já há livros, diversos autores têm escrito sobre a religião, ou alguns escreveram sobre o evangelho de Oprah,
ela fala de Cristo, mas o que ela está dizendo realmente? Livros, pessoas que escreveram livros sobre isto, tentando expor uma organização do pensamento dela, o que é realmente a visão dela espiritual. Ela esteve em 2012 com João de Deus, aqui no Brasil, e o entrevistou, assistiu uma das cirurgias dele, inclusive deu uma mãozinha ali na hora, elogiou muito. Algumas declarações dela. Eu não estou falando de religião. Eu sou uma cristã. Essa é a minha fé. Eu não estou pedindo para você ser um cristão. Se você quer ser um, eu posso mostrar-lhe como. Mas não é necessário. Eu tenho respeito por todas as crenças. Todas as crenças. Mas o que eu estou falando não é a fé ou religião. Estou falando de espiritualidade. Depois de citar um verso de Atos, discurso do apóstolo Paulo em Atenas, no Areópago, em Atos 17, lá está o sermão de Paulo, apresentando o evangelho àquela audiência. Ela toma ali fora do contexto e fora da teologia de cristão um verso e constrói algumas ideias. O verso que ela cita é este, quando o apóstolo Paulo falando, inclusive citando os poetas pagãos para ajudar na argumentação, ele diz o seguinte, ele diz, o verso diz, pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Depois de citar esse verso assim, no ar, ela continua, e você quer saber por que eu sou bem-sucedida? Ela levanta a pergunta, qual é a fonte do meu sucesso? E responde, porque eu sabia que aos 4 anos de idade, eu não seria quem eu sou hoje sem uma consciência espiritual, sem valores espirituais e, finalmente, sem amor espiritual. Então está aí as declarações dela. Primeiro, declara taxativamente, eu sou uma cristã. Depois diz que não é necessário ninguém ser cristão. E diz, depois, eu não estou falando de fé e religião, estou falando de espiritualidade. E finalmente diz que a razão do sucesso dela foi uma consciência espiritual. Dias de hoje, ela é um dos ícones que representa uma mentalidade muito disseminada nos nossos dias, pela mídia especialmente. Mas isto não é comum. O que se passa aqui, nas palavras dela que expressam bem o cotidiano nosso, não é algo novo, não é algo incomum, não é algo novo. Aliás, colocações como essas que ela faz devem ser vistas mais como um ataque à fé cristã, e fé aqui não no sentido da minha fé subjetiva, mas fé como o conteúdo da verdade de Cristo no que cremos. É mais um ataque, é mais um inimigo do que amigo, e até um inimigo mais perigoso. Os irmãos em Colossos experimentavam algo semelhante. Lá estavam eles naquela cultura sincretista. Havia uma visão toda de espiritualidade. Uma visão que separava o ser humano em 2 lados, uma dicotomia, físico e espírito, e a questão toda era o espírito humano, o físico não era o importante. Alguns desprezavam, achavam que o que se fazia no físico não tinha importância, enfim, há toda uma visão espiritualista. E uma visão de guias múltiplos a se ouvir, gurus múltiplos, entidades múltiplas que deve se buscar, e uma proposta então gnóstica de se crescer em passos espiritualistas, você aprender, ser iniciado, até algumas cerimônias secretas podia acontecer, enfim, lá estavam os nossos irmãos em Colossos no meio dessa cultura. E quando Cristo surge, aliás, antes de Cristo,
Quando chegam ali os judeus, essa cultura sincretista também se apropria de grandes partes do judaísmo e tenta assimilar e adaptar essa visão sincretista de unir todas as religiões, pensamentos, numa espiritualidade. Quando chega o Evangelho e Cristo, fazem a mesma coisa. E ali então estão nossos irmãos nesta cultura que quer abraçar todas as fés, adaptando essa visão de espiritualidade, mas então modificando cada uma para que se adeque a esta visão sincretista de todas as crenças. Então, onde está o grande perigo? Em conversas como essa de Ofra, em conversas que esses irmãos ouviram em Colossos. O grande perigo está em que eles não negam Cristo. Eles falam de Cristo, eles dão uma importância a Cristo. Porém, eles não veem Cristo como a exclusividade da plenitude da revelação de Deus. Ele é mais um na somatória desta peregrinação espiritualista. Eis o grande problema. É necessário todo cuidado. O apóstolo Paulo escreve então à igreja de Colossos. Por volta do ano 61, está ele preso em Roma, prisão domiciliar. O pastor de Colossos e possivelmente de Laodiceia, citado aqui, quem sabe também Hierapolis, outra cidade ali próxima, Epáfras vai visitar Paulo, certamente procurando buscar algumas orientações também, talvez para levar um apoio ao apóstolo Paulo. Sai lá então do que seria a Turquia hoje e vai a Roma, então na Itália hoje. E relata a Paulo a experiência dele e como está a igreja em Colossos. E Paulo escreve esta carta para a igreja. E nesta carta nós encontramos o apóstolo Paulo, segundo o que ele ouviu de Epáfras. Aliás, nós lemos aqui no texto esta noite, ele diz daqueles que ele não conhece ainda pessoalmente, mas ele é apóstolo da igreja de Jesus Cristo, independente de conhecer fisicamente ou não, independente de conhecer fisicamente a mim e a você também. Ele tem expressa a verdade apostólica que Cristo confiou aos apóstolos, que é para nós também. Enfim, ele então escreve àquela igreja lá e escreve a nós também, primeiro celebrando a firmeza deles, a estabilidade deles em Cristo. Ele diz no verso 5, alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Celebra a firmeza, mas com uma exortação também. Se a carta dele é uma carta que celebra a firmeza, é uma carta de exortação. Diz ele no verso 1, quero que vocês saibam como estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceias e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração. Então, há uma preocupação com Paulo com relação à firmeza da igreja de Jesus Cristo, de Colossos e de outros lugares, de Bragança. O esforço dele, escreve inclusive. E o que é que Paulo então está fazendo aqui nestes versos que nós lemos, capítulo 2, de 1 a 5? Qual é a mensagem da palavra de Deus que encontra o seu coração e a sua vida nesta noite, neste ponto da história tua em direção à eternidade, em passos firmes? Firme-se em Cristo, firme-se em Cristo. Está você firme em Cristo ou não? Está realmente firme, sólido em Cristo, estabilizado em Cristo ou não? Ou você está em Cristo e também em algumas coisas mais? Esta conversa, por exemplo, de Ofra, que aparece de forma muito comum. Aliás, quantos ícones do showbiz gospel do Brasil, quando é entrevistado em televisão, caminha com esse tipinho de conversa. Parece que estão apresentando e defendendo a fé em Cristo, mas na verdade ali não há uma firmeza em Cristo conforme a palavra de Deus pede, conforme a palavra de Deus fala ao seu coração nesta noite. Firme-se em Cristo. É preciso saber o que é ser firme em Cristo e ficar firme em Cristo. Estou falando um coração firme em Cristo nesta noite. É a nossa igreja uma igreja firme em Cristo? Que Deus nos firme em Cristo e somente em Cristo.
firme em Cristo. Mas por que firmar em Cristo? Qual a justificativa? Atente para a plenitude de Cristo. Você ouviu esta palavra? Plenitude, totalidade, abrangência exaustiva, preenchimento total, não sobra espaço, está tudo nele. Atente para a plenitude de Cristo. Cristo, este conhecimento pleno. Nele, diz o apóstolo Paulo aqui no texto, nele, em Cristo, estão escondidos. Aliás, a palavra escondidos aí, preste bem atenção, porque ele conversa com a cultura daqueles dias e com a nossa, onde o esoterismo era um aspecto dessas evoluções espiritualistas. E esse escondido aqui, há aqui um jogo de argumento. De um lado, sim, é o mistério em Cristo, que ele fala, e Deus revelou. Cristo é um mistério revelado, grande mistério. Estão falando em mistérios por aí, mistérios, religiões de mistérios, esoterismo, você precisa descobrir, ser iniciado e tal. Precisa de mais um guru, mais outro guru, que tem mais um... Olha, Cristo é o grande mistério. Ele foi revelado. Bem, então, nele estão escondidos, não no sentido de estar oculto. Paulo não está dizendo que Cristo e o cristianismo, a fé cristã, é a religião do ocultismo. Não, escondido aqui no sentido nele estão guardados, preservados, nele é que são achados. Bem, nele estão escondidos o quê? Todos os tesouros da sabedoria e conhecimento. Você já deve ter ouvido por aí a palavra grega gnosis. E esta palavra conhecimento aqui é a palavra gnosis, a raiz dela é a palavra gnosis, que é a palavra conhecimento no grego. Mas quando aparece isso, é a ideia desses conhecimentos secretos, esotéricos, típico da nova era. Já vi lugares por aí, está escrito Casa do Conhecimento Gnóstico, em outras cidades já vi isto. Está em alta. E agora o apóstolo Paulo vem dizer o quê? Que em Cristo estão escondidos, estão guardados, preservados e são achados todo conhecimento, toda gnose. Vocês estão falando em gnose? Tem gurus por aí, tem mediações que apresentam seres espirituais, espíritos que então mediam gnose, conhecimento, uma religião que prega esta evolução espiritualista por gnoses, conhecimentos. Paulo diz, deixe-me dizer a vocês o seguinte, conhecimento, como resposta ao anseio espiritual, é achado em Cristo, é achado totalmente em Cristo, é achado então somente em Cristo. Todo, não uma parte, não 50%, não 60%, não 70%, não 80%, não 90%, não 95%, nem 99%, 100%, não sobra nada para guru nenhum, para nenhum espírito evoluído, para ninguém. Está tudo em Cristo, não sobrou nada para ninguém. Atente para a plenitude de Cristo. Por isso, firme-se em Cristo, é nele que está essa gnose exaustiva que Deus revelou. Cristo é um mistério, grande revelação. Então, o apóstolo Paulo, quando fala que vocês alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, e veja aí, o pleno entendimento, e esse pleno aqui tem a ideia tanto de certeza como de totalidade. Vocês têm um entendimento convicto e total, convicção, e de todo ele. Para quê? A fim de, diz ele, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Grande mistério, o grande segredo, a grande gnose, Cristo, conhecer a Cristo.
porque nele estão todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Então esse conhecimento, esse entendimento tem um objetivo. Qual é o objeto aqui do entendimento? Que vocês conheçam plenamente o mistério de Deus, a saber, em Cristo Jesus. O que é que está aqui? O que é que a palavra de Deus está dizendo a você aqui? Está falando que Cristo é pleno. Quem tem a Cristo não precisa de mais nada, de mais ninguém. Não há o que buscar naquele canto, não há o que buscar naquele novo livro, não há o que buscar naquela nova entrevista, não há o que buscar naquele novo guru, naquela nova moda. Não, em Cristo você tem tudo e não precisa de mais nada. Então Ele é pleno. Conhecer a Cristo é conhecer a plenitude. Atente para a plenitude de Cristo. Por isso, então, firme-se em Cristo. Porque você se firmando nele, você não precisa de mais nada. E aliás, Cristo descredencia qualquer outra coisa. Firme-se em Cristo. Firme-se em Cristo. Mas estariam aqueles crentes vacilando? Creio que não. O apóstolo Paulo tem uma palavra a eles de exortação, tem uma palavra de exortação que você precisa também, que esta igreja precisa. Qual é esta palavra? Preserve a estabilidade em Cristo. Esta igreja estava firme, a igreja de Colossos estava firme. A estabilidade em Cristo estava bem solidificada. Alegro-me, diz Paulo, alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé de vocês. Vivendo em ordem e a fé firme. Dois termos que os eruditos, linguistas nos apontam serem dois termos militares que Paulo está usando aqui. No ambiente militar, ordem é fundamental, a disciplina militar é rígida, sempre mantendo a ordem. E então, havendo ordem, há harmonia. Por isso que um desfile militar sempre encanta as pessoas. Porque há toda uma harmonia, uma organização harmônica ali. E o apóstolo Paulo, então, lançando a mão deste termo, diz que a igreja está em ordem, está harmônica nesta fé. Por isso ele se alegra. Me alegro. Isso dá alegria ao coração do apóstolo que tanto luta pela igreja. Não encontra ali um desarranjo na crença, na vida da igreja, a ordem. Mas o outro termo militar é firme a fé, firme. E a ideia aqui então militar é da solidez, da fortificação, onde então um exército está bem estabelecido num território. O inimigo então não consegue penetrar. Então a fé de vocês está solidificada. E aí então é que ele diz que isso tudo alegra o coração dele. O que nós encontramos nesta igreja é uma estabilidade em curso. O presente deles ali, segundo Epáfras conta para Paulo, o pastor de Colossos, conta a ele, é que a igreja está estável, estabilizada, firme em Cristo. Mas a estabilidade de ontem não empresta para o amanhã. Nem a estabilidade de hoje empresta para o amanhã. Toda estabilidade precisa ser vigiada e cuidada, porque toda estabilidade é vulnerável na hora em que houver o descuido. Por isso o apóstolo Paulo, não obstante ele se alegrar por saber que eles estão firmes, estão em ordem, estão estabilizados, ele se dá o trabalho de escrever esta carta. A estabilidade deles precisa ser vigiada e cuidada. Ela é vulnerável sempre. Então ele escreve, eu lhes digo isso. Começa esse texto que nós lemos, verso 1. Eu lhes digo isso. Há uma necessidade na visão dele. Há uma necessidade desta carta,
que é palavra de Deus, palavra apostólica, palavra inspirada por Deus. Eu lhes digo isso. Está dizendo, é necessário que eu diga. Mas não somente necessário, mas também é o propósito dele. O propósito dele. Eu lhes digo isso. Paulo está preocupado que eles não venham a perder essa estabilidade, essa firmeza em Cristo. A mensagem dele é: preserve a estabilidade em Cristo. Preserve. E aí então ele fala dos perigos. Que ninguém os engane com argumentos. E essa palavra argumentos aqui no grego antigo é a fala persuasiva, envolvente, convincente. Uma comunicadora como Ofra arrasta as multidões. E muitos crentes vão juntos, perdendo a firmeza em Cristo. Não abandonando Cristo. Esta não é a mensagem. Quando a mensagem é: Cristo não existe, Cristo não existiu, Cristo é um equivocado, é uma tolice, esse ataque é fácil de resistir para o crente. Sabe por quê? Porque é quando o inimigo põe a bandeira no mastro. Você sabe que ele é inimigo, aquela bandeira não é nossa. Mas quando o inimigo vem, como acontecia em Colossos, como acontece nos nossos dias, falando de uma espiritualidade, falando de amor, de consciência espiritual, e que Cristo também tem o seu lugar. Não é preciso ser cristão, eu sou, mas ninguém precisa ser, todo mundo precisa da consciência espiritual. E parece que fala a nossa linguagem, parece que fala como nós falamos, parece que fala como o apóstolo Paulo falaria. No caso de Ofra, vai citar até um verso do apóstolo Paulo, para apresentar, defender uma ideia de panteísmo, tudo é Deus. Ela fala dessa consciência espiritual que está com ela desde os 4 anos de idade, essa consciência espiritualista. E em outros lugares ela deixa claro que ela namora com o panteísmo, que é comum à nova era, à espiritualidade atual. Enfim, palavras persuasivas. E não somente palavras, muitas vezes a personalidade. E Paulo acrescenta aqui que só parecem convincentes. E os engane com argumentos que só parecem convincentes. Argumentos, palavra envolvente, convincente, que só parecem convincentes. E esta outra palavra aqui também no grego antigo é arrazoados, ardilosos, é a ideia. Arrazoados, enganosos. E os tradutores da nossa versão bíblica, procurando colocar a ideia no português, colocaram que só parecem convincentes. Tem uma aparência de serem a verdade. Aparece. E é uma representação boa da ideia original, na linguagem que Paulo usou, não é? Arrazoados, ardilosos. Você escuta e diz: é isso mesmo, é isso mesmo, falou muito bem. Um dia me disseram: olha, precisa ver a entrevista lá do fulano, mas falou tão bem, falou como um crente. Aí fui ouvir um pouquinho, e era esse negócio aqui, essa salada espiritualista. E o crente achou que ele estava falando o Evangelho. Perigo, preserve a estabilidade em Cristo. Há uma aparência de verdade, há uma aparência de Cristo, há uma aparência de palavra de Deus, há uma aparência de Evangelho, mas não é, cuidado, firme-se em Cristo. Estou falando aqui a um coração firme em Cristo nessa noite. Nossa igreja é uma igreja firme em Cristo. Por isso é importante estudar a palavra, entender o Evangelho, meu irmão. A briga, a luta, a batalha está nos pensamentos. Nós temos uma preguiça mental, o mundo faz isso conosco, as pessoas são rasas, a mídia com tanta coisa colocada no ar, deu a aparência que as pessoas se tornariam muito informadas e de grande raciocínio. Pelo contrário, tornou as pessoas rasas. E os crentes são
pressionados para também se formatarem desta forma. E é preciso então entender que nós somos chamados à palavra, a entender as verdades e discernir o que estamos ouvindo. Por isso nós gastamos tanto tempo nesta igreja na palavra, ao estudo da palavra, à busca da palavra. O perigo ronda, tem aparência da verdade, mas não é. Lá no Jardim do Éden, o que a serpente fez quando Adão e Eva pecaram primeiro? Ela tentou refletir, ou procurou de forma ardilosa refletir algo que Deus tinha dito. Não disse Deus, diz a serpente, a mulher. Quando Jesus é tentado no deserto, são 3 tentações. O livro de Mateus registra a tentação de Cristo, antes dele iniciar seu ministério. As 3 tentações do diabo foram citando um texto da Bíblia. Leia lá depois. Cita o Velho Testamento. 3 vezes o diabo cita. Conhece a Bíblia melhor do que você. O diabo. Se não prestarmos atenção, não vamos ficar firmes em Cristo. E logo mais, a paz, a segurança, a certeza, a verdade em Cristo é perdida em nosso coração. É preciso tomar cuidado. Firme-se em Cristo. Igreja, você está firme em Cristo. Firme-se em Cristo. Como firmarmos em Cristo? Deus nos deixou recursos. Apoie-se nas ministrações em Cristo. Não estamos abandonados. O apóstolo Paulo diz: eu quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês. Você ouvir isso, você consegue sentir o peso do coração dele. Você consegue sentir aqui que uma vida toda está sendo queimada nesse altar quando ele coloca isso, a vida dele. Quanto estou lutando por vocês. E aí ele cita de outros lugares que nem me conhecem. Preocupado com a igreja toda, estou lutando. Certamente na oração. Ele ora aqui os Colossenses, ele ora pela igreja. Mas, de outras formas, também em serviço. Quando ele escreve isto, ele está preso por causa do Evangelho. Não porque estava traficando dólares através da fronteira. Não, mas pelo Evangelho, por pregar o Evangelho. Pela verdade da fé. E aqui ele diz: quanto estou lutando. E a palavra aqui, lutando, novamente, a palavra já citada nesta carta, em textos anteriores, é a palavra no grego de onde vem a nossa palavra agonizar, que era usada para aqueles que estavam na luta livre olímpica. E quando o lutador agarrado com o outro, tentando então ele medir forças e ver se consegue dar o golpe, e ele geme, ele soa, ele transpira. Essa palavra que ele coloca aqui: saiba quanto estou lutando por vocês. O homem está preso lá em Roma, longe. Ouve falar da igreja de Colossos que ele nem conhece. Paulo tem um processo correndo, processo sério, acusação até, com a possível pena capital. Tem muito com o que se preocupar. Tem toda a razão para estar lá abatido. E ele senta e escreve essa carta, preocupado com a igreja de Colossos. E ele diz: essa carta deve ser lida em outras igrejas. E é lida nesta noite. Meu irmão, minha irmã, a fé nossa em Cristo chega a mim, a você, chegou a mim, a você, através de uma história longa, de muitos sacrifícios. Não se esqueça disto. Até a tradução da Bíblia para o português foi feita primeiramente, o início, por pessoas que sofreram para fazer isto. Não era fácil, não foi fácil. Vidas foram perecidas nessa história, nessa linha que vem de Cristo até nós. Sacrifício histórico dos santos, pela firmeza dos santos. Lembrando, a palavra santos do apóstolo Paulo no início aqui se refere à igreja, aos irmãos. Louvado seja Deus por aqueles que foram fiéis e pagaram o preço como o apóstolo Paulo para que tivéssemos a palavra do Senhor.
e conhecêssemos o mistério de Deus, Cristo, esperança de glória. Ministrações de Deus à minha vida e à sua, a palavra apostólica, como ficar firme em Cristo, ou apoie-se nas ministrações em Cristo. Deus levantou homens, apóstolos, e aqui nós temos a palavra. Como ficar firme e não ser envolvido por ideias ardilosas? Conheça a palavra, gaste tempo na palavra, procure entender a palavra. Grande recurso, ministração, e o Espírito Santo aplica a palavra quando nós estudamos, nos esclarece, nos firma na verdade de Cristo, essa suficiência, essa plenitude. Paulo escreve: eu não estou presente com vocês fisicamente, está longe, mas estou aí em espírito. E aí é preciso entender o que ele quer dizer com isso. Estou aí em espírito. Deixe-me dizer primeiramente que o apóstolo Paulo não está dizendo que ele vai baixar em espírito no meio da igreja. Não vai haver uma sessão lá. Isto é contrário totalmente à palavra de Deus, ao entendimento do que ele mesmo, do ensino dele. Estou em espírito, não presença espiritualista, não o espírito dele indo lá. Eu estou em Roma, mas vai ser canalizado aí em algum guru. E também não é mera concordância de pensamento. Às vezes usamos a palavra espírito, estamos no mesmo espírito, quer dizer, nós estamos concordando na mesma ideia. Também não é isso. Envolve um pouco disso, mas é muito mais que isso. Os intérpretes trabalhando com as ideias de Paulo e olhando isso aqui, ele usa expressão semelhante na primeira carta de Coríntios. Expõe muito bem que ele está aqui visando o quê? A unidade no corpo em Cristo. A unidade do corpo de Cristo, a igreja. Eu não estou aí fisicamente, nem meu espírito está aí, não saiu do meu corpo e foi para lá. Nós estamos no mesmo espírito, no sentido, nós estamos no mesmo corpo de Cristo, na igreja, nessa luta, nessas questões. Então o apóstolo Paulo está falando o que aqui? De que ministração? Da ministração da comunhão universal, do passado e do presente. Eu e você precisamos dessa ministração em nossas vidas, do corpo de Cristo. Esta igreja de Jesus Cristo no mundo, séculos passados de igreja, e nos nossos dias, à volta do mundo, quantos e quantos não se encontraram para buscar o Senhor, estão se encontrando agora, cultuando e propagando, anunciando, se edificando em Cristo. Ministrações para a minha vida e para a sua. Esta comunhão universal, da Igreja Universal de Jesus Cristo. Mas isto chega a nós de uma forma muito próxima. A Igreja Universal, histórica através dos séculos, e hoje à volta do mundo, chega a mim e a você na comunhão local, como chegou em Colossos. Ele diz: eu escrevo a vocês em Colossenses, eu ministro a todos, em todas as partes. E a vocês, e a Laodiceia, os irmãos de Laodiceia também. Nós podemos falar da Igreja Universal, a Igreja de Cristo no mundo todo e na história toda, mas se pararmos aí nós não a entendemos, porque ela ministra a nós, ela é conhecida por nós, ela abençoa nossas vidas localmente, como hoje à noite aqui estamos. A convivência, a proximidade. Ontem nos encontramos, muitos de nós, em conexão, por exemplo, em grupos dos lares. Eu estive em uma reunião abençoada, um tempo abençoado, oramos juntos, ouvimos a palavra, a leitura da palavra, a comunhão local. O apóstolo Paulo diz: esforço-me para que sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor. E aí há um detalhe que é muito importante. A tradução nem sempre é fácil de uma língua para outra. E aqui a tradução é fiel, mas há uma nuance que entendida enriquece mais. Quando ele diz: sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor.
Estejam unidos, na verdade, um particípio é unindo em amor. Então não seria esforço-me para que sejam fortalecidos em seus corações, unindo em amor. Qual a diferença? O que ele está dizendo é que a nossa unidade em Cristo em amor é fonte de fortalecimento da nossa fé. Quero que vocês saibam que eu estou lutando por vocês. E ele senta, escreve, inclusive. A ministração da palavra a nós. A ministração de tantos outros, além do apóstolo Paulo, que possibilitaram que um dia chegasse a nós aqui em Bragança, o mistério de Deus em Cristo, chegasse ao nosso coração. E isto sempre, sempre ministrado através de igrejas locais que nutrem esta palavra, nutrem essa verdade, nos afirma nesta verdade, nos fortalece nessa verdade. A igreja, a comunhão de Cristo, esta unidade do amor em Cristo é fundamental para que eu permaneça firme em Cristo. Nunca despreze a igreja de Jesus Cristo. Nunca trate levianamente. Não pense que é apenas um programa que você frequenta de vez em quando. É um compromisso de coração, é ser um em Cristo. Como ficar firme em Cristo? Apoie-se nas ministrações em Cristo. Você está desprezado, não despreze. Não despreze, porque logo você vai ser mais um confuso. É fundamental a palavra revelada, a palavra apostólica, e isto vivido na interação da igreja de Jesus Cristo. Firmar-se em Cristo. O que é firmar em Cristo? É firmar somente em Cristo. Nele está toda a plenitude. Não preciso de mais nada. Tudo o que eu preciso para conhecer a Deus, viver com Deus e andar com Ele daqui para toda a eternidade, tenho tudo em Cristo, eu não preciso mais nada. A morte dele na cruz, suficiente para cobrir toda a minha falha, cobrir toda a minha distância de Deus, me dar o perdão gracioso. Ele morreu a minha morte, pagou em meu lugar. Quando há arrependimento no meu coração e eu clamo por esse perdão, entrego minha vida a Deus, nasço para uma nova vida. Estou em Cristo. Fui transportado do reino das trevas para o reino da luz, o reino do seu Filho amado. Estou nesse reino. Preciso ficar firme nisto e não vacilar. Qualquer outro lugar não terá isto. Vou perder o tesouro que somente Cristo tem. Você está firme em Cristo? Você está firme em Cristo? Firme em Cristo não é politicamente correto. Uma conversa como da Ofra é um pouco melhor, agrada mais. Se a gente adotar essa, inclusive a mídia chama a gente para entrevistinhas e bate nas costas da gente. Eu gosto de crente desse jeito. O que nós precisamos não é viver por pesquisa de popularidade, mas por fidelidade à verdade de Cristo. E se preciso, incomodar o mundo. E eles dizer, esses crentes que não vêm, não se alinham aqui num bate-papozinho quentinho de televisão. Eles são sempre do contra, isso mesmo. Porque a verdade tem que bater de frente. Firme em Cristo. O mundo não precisa de uma igreja quentinha do evangelho aguado. Já está cheio por aí disso. Precisa de crentes e igrejas firmes em Cristo. Que Deus o mantenha firme em Cristo. Que Deus mantenha esta igreja sempre firme em Cristo. Vamos orar, vamos à presença do Senhor.